Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa semanal para falar sobre todos os assuntos que orbitam sobre os investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos e vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre notícias, um pouquinho de conjuntura, vamos falar sobre empresas, sobre investidores e trazer bastante informação para que a gente consiga juntos, trazer novidades e informações sobre investimentos que vão ajudar vocês a desbravar um pouco esse mundo que tem crescido tanto e que tem sido tão importante para a vida das pessoas ultimamente, aqui no Brasil e principalmente no mundo inteiro, Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a reforma tributária, assunto quente, que está acontecendo aqui no Brasil. O ministro Paulo Guedes, ele esteve no Congresso, entregou a reforma, o documento da reforma para os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nessa cerimônia ficou bem claro que existe uma diferença bem importante nas visões de cada um dos poderes, dos componentes do poder público. O governo, que é uma reforma que parece ser um pouco mais tímida, a Câmara, que é uma reforma um pouco mais abrangente, e o Senado, que é uma reforma muito, muito abrangente, uma reforma que mude bastante, que envolve vários tributos, e a Câmara já fez uma união de alguns tributos, o governo uniu só 2 tributos, se não me engano, então existe uma divergência muito forte. O nosso querido ministro Paulo Guedes, o grande doutor em economia, um cara muito preparado, ele está teimando num assunto que a grande maioria dos analistas e dos políticos falam que não faz sentido, que é uma nova CPMF, que ele teima em falar que não é CPMF, que é mais abrangente, que é diferente, que é sobre impostos digitais, transações digitais. E isso já ficou claro que pelo menos é o que parece, é um tiro no pé, não vai passar. O Rodrigo Maia já falou que não vai pautar isso na legislatura dele, que vai até fevereiro do ano que vem. O Senado, enfim, existe uma frente ampla de parlamentares dizendo que não tem condições de aumentar impostos no Brasil, que já tem uma carga tributária tão alta. A gente tem, se não me engano, da última vez que eu vi, coisa de 36%. Em termos de carga tributária, isso é um nível quase europeu, se a gente for comparar cargas tributárias por país, e isso é um absurdo, porque como que a gente tem um imposto europeu e um serviço totalmente, desproporcionalmente pior em relação ao que os europeus têm de serviço público? Então, não tem espaço para a gente ampliar imposto no Brasil. Isso os políticos têm falado para o governo, mas o governo está teimando. O governo falou, mas a gente consegue com o imposto digital, sobre transações digitais, entre 110 e 120 bilhões em um ano. Mas a necessidade que o Rodrigo Maia apontou é que teria que se ter uma arrecadação extra na faixa de 350 a 400 bilhões. Então, não chega perto de resolver o problema e ainda assim o ministro está insistindo nessa tecla. Vamos ver como é que isso vai acabar, Enfim. Bom, continuando sobre notícias, queria falar com vocês um pouquinho do que a gente começou a conversar no último episódio entre os grandes protagonistas do mundo, que são a China e os Estados Unidos. A gente falou da guerra comercial, a gente falou dos embates que estavam tendo em relação a hackers, que estavam buscando informações de vacinas, toda essa disputa. E eu me informei um pouco sobre isso ao longo dessa semana e o que eu percebi? Existe um medo muito grande de termos o que está sendo chamado de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria comercial, porque a gente está num período que a relação Estados Unidos e China está muito esgarçada, está muito, muito esticada a corda. E é incrível que eles fizeram um acordo no ano passado, no final de dezembro, que inclusive deu um bom ânimo para os mercados. Só que esse acordo, pessoal, não é um acordo assim de amigos, tá? É um acordo daquele tipo assim, olha, como que a gente não vai se matar? E aí você define umas regras ali básicas só para não se autodestruírem os dois, que precisam muito um do outro. Mas fora isso, fora esse acordo, eles estão assim numa batalha feroz, Então, os analistas têm falado que é bem possível que a gente vá ver órbitas acontecendo no mundo dos negócios. Então, a China vai ter a sua órbita com várias empresas que vão estar ligadas à China, os Estados Unidos vai ter a sua própria órbita também com empresas que estão ligadas aos Estados Unidos. E em determinado momento pode ser que os países tenham que escolher lados, não só os países como as empresas também. E o que tem ajudado muito é ter presença em ambos. As empresas que já têm presença tanto nos Estados Unidos quanto na China são empresas que vão se destacar porque não vão ter tanto essa dificuldade entre escolher um lado ou outro, Já vão estar presentes nos dois. Isso realmente vai
ser uma coisa para a gente ficar de olho. Empresas que já tenham esse posicionamento em ambos os países vão ter um impulso, né, um destaque nesse mundo se a gente vê essa escalada de tensão entre os dois lados continuando. Além disso, queria falar com vocês, pessoal, da questão do ouro. Vocês devem estar acompanhando as notícias. O ouro está em escalada muito forte. Está batendo recorde histórico atrás de recorde histórico. Então, aqui no Brasil, o OZ1D, que é o código que você coloca no seu home broker para acompanhar a cotação na bolsa do ouro, ele está na faixa de... A última vez que eu olhei estava R$325. Isso é altíssimo. Em dólares, no exterior, está sendo negociado na faixa de $2.000 uma onça Troy. Onça Troy é a unidade de medida que eles falam, acho que, se não me engano, são 28 ou 35 gramas. E, então, assim, por que isso está acontecendo? Cara, o ouro, ele é um mecanismo de defesa. Ele é uma rota de fuga. Quando tudo está dando errado, quando as pessoas estão com medo, com incerteza, elas vão para o ouro. Né? E não tem muita explicação isso, tá, gente? O ouro, ele realmente é um metal, tem algumas propriedades na indústria, mas a grande maior parte do uso do ouro é em joias. É porque ele é bonito, é porque ele é brilhoso, não existe nenhum tipo de rentabilidade intrínseca. Ah, você comprou o ouro rende juros. Não rende. O ouro paga dividendos? Não paga. O ouro é uma pedra amarela. Só que a gente gosta, né? E historicamente, da história do mundo, todo mundo gostou de ouro, porque realmente é muito bonito, muito chamativo. E em termos de investimento, ele virou um porto seguro em relação a essas crises, a esse medo dessa injeção maciça de liquidez que está acontecendo nos mercados. Então, a gente tem que se preocupar, porque quando você tem governos imprimindo, literalmente imprimindo dinheiro aos montes, o cara aperta o botão play na impressora e sai dólar, né? E sai dinheiro adoidado. Isso significa que, em algum momento, esse dinheiro vai se desvalorizar. É uma lei básica da economia, oferta e procura. Se eu tenho uma oferta muito grande de dinheiro, o preço do dinheiro, né, o valor do dinheiro, ele tende a cair, a desvalorizar. E o que a gente faz nesse sentido? Se você sabe que uma moeda forte está com uma tendência de se desvalorizar, você procura uma segunda moeda forte. Quem seria? Pode ser o euro? Mas o euro também está tendo uma injeção maciça de liquidez na União Europeia para fazer estímulo econômico lá na União Europeia. Pode ser o Yen? Pode, mas o Japão também está fazendo estímulos. E não é tão grande assim a base monetária do Japão para caber, vamos dizer, todo o recurso que hoje está atrelado a dólar. E aí o que sobra? Sobra metais preciosos, ouro ou commodities, né? Petróleo. Só que o petróleo a gente já viu que ele também está com uma ameaça muito grande por conta tanto dos carros elétricos quanto dessa recessão econômica, dessa queda do consumo que está acontecendo muito forte. Isso tem jogado o preço do petróleo para baixo. Então, a única rota de fuga hoje que está, vamos dizer assim, desobstruída e que tem um histórico, né, popular de uso é o ouro. Então, se você tem um portfólio de investimentos que você tem risco dentro dele, ou ainda que você não tenha, se você só aplica em renda fixa, de qualquer forma, é importante você considerar fazer um hedge, né? Fazer uma proteção, entre aspas, fazer um seguro contra a desvalorização tanto do nosso dinheiro, né, da nossa moeda, quanto a queda da taxa de juros, quanto em relação ao medo de uma recessão global que pode desvalorizar também essas moedas fortes. Então, se você tiver na sua carteira um pouco de ouro ou ativos atrelados a dólar, isso é muito legal, isso deve te proteger. Lembrando, o ouro não é um ativo que tem nada de rendimento, mas ele historicamente sempre foi um porto seguro e isso é importante para os investidores. Continuando, queria falar com vocês agora sobre empresas de tecnologia. Vocês já devem ter ouvido falar da sigla FANGs, não? Bom, é uma sigla muito famosa. Vocês vão ver aqui, a gente vai subir aqui uma imagem para vocês verem. Eu tenho certeza que vocês vão reconhecer as logos, né? Representa o Facebook, a Apple, o Netflix e o Google. Só que essas empresas que são poderosíssimas, enormes, né, e muito fortes atualmente, elas cresceram um pouquinho, né? Então a gente, dentro desse mesmo acrônimo, agora a gente tem Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Netflix e Microsoft. Quem é o Alphabet? O Alphabet é o pai do Google, né? O Google ele se separou em algumas empresas e a empresa mãe que controla todas as outras, a holding que controla todas as outras, se chama Alphabet. E é interessante que eles se chamam alfabeto justamente porque eles brincam que cada letra é para uma empresa. Então, o G seria para o Google. E aí todas as outras letras eles têm alguma iniciativa, alguma empresa. O Google tem um projeto fortíssimo de carros autônomos, né? Carros elétricos autônomos. Então,
Por que eu estou falando isso e por que é importante a gente ficar de olho nessas empresas? Porque durante essa crise aconteceu uma coisa muito interessante. Ficou claro que certas empresas têm um modelo de negócio muito resiliente, muito forte e que sobreviveu, passou com muitos louros por essa crise. Empresas que cresceram durante a crise. A Amazon, em fevereiro, anunciou a contratação de 120 mil novos funcionários. 120 mil, além de todos que ela já tem, além de colocar todos em turno extra, com hora extra e até final de semana. Então, não existe muito motivo, se a gente for parar para pensar, que essa empresa vai perder crescimento ou que depois da crise vai piorar o negócio. A tendência é crescer mais ainda, né? E isso eu tenho visto com vários gestores, em vários artigos de análise, que estão apostando muito forte, mesmo que essas empresas estejam com valuation, né, que é uma precificação econômica dela como um todo alto, né, um preço caro, entre aspas. Esse valuation, esse preço caro, ele tende a se normalizar à medida que a empresa for publicando seus lucros e tendo lucros crescentes. Então, a ideia que está se colocando é que essas empresas têm um modelo de negócio que vai se perpetuar após a crise e tende a crescer mais ainda depois da crise. Então, eu queria carregar aqui um gráfico para mostrar para vocês o quanto esses ativos, né, essas empresas, estão se destacando em relação ao índice SP500. Então, a gente tem dois índices. Eu vou primeiro mostrar um gráfico que tem as 6 ações contra o SP500. Né? Então, vocês vão ver aqui as 6 ações e depois as 494 outras ações do SP500. O que a gente pode ver? Que só essas 6 ações, separado do resto, elas têm um desempenho quase 30% acima do que todas as outras somadas, né? E agora, se a gente for tirar isso e dar uma olhada direto no índice Nasdaq, que é um índice que compõe só as empresas de alta tecnologia, que são 100 empresas, se não me engano. E aí, vocês veem o seguinte, no ano, de janeiro até agora, até dia 29, tá, que foi o dia que eu peguei, o índice Nasdaq subiu esse ano, com toda a crise, com toda a pandemia, subiu esse ano 20%. Isso em um semestre, né? Um semestre em pouquinho, até dia 29 agora. Então, claro, elas sofreram ali em março, fevereiro, março e abril, que foi o pico da crise, mas rapidamente se recuperaram e estão mostrando que realmente o modelo de negócio de empresas de alta tecnologia está muito, muito poderoso e a gente tem que prestar atenção nisso. Poxa, quem ainda não usa Facebook, não usa Instagram, não usa o WhatsApp, não usa a Amazon, não assiste Netflix, não usa o Google, né? Não usa o Office da Microsoft. Então, assim, realmente essas empresas estão totalmente, vamos dizer, embarcadas na nossa vida, né? A gente está montado em ferramentas que elas disponibilizam para a gente o tempo todo. Então, são empresas que a gente precisa muito ficar de olho, né? E a ideia é o seguinte, se você quer investir nessas empresas, tome muito cuidado, faça isso aos poucos. De novo, fazendo nosso disclaimer, pessoal, não estou fazendo recomendações de investimento, tá? Eu estou só debatendo com vocês hipóteses e se você for fazer um investimento, sempre se atente a ver os fatores de risco, beleza? Fechado esse capítulo, então fica a dica de monitorar as empresas de tecnologia, ficar de olho, porque elas estão muito fortes, estão crescendo. Para fechar esse bloco, eu queria só comentar o resultado da Amazon. O resultado da Amazon saiu essa semana e foi avassalador. Veio 7 vezes acima do que era o consenso de mercado. Então, o mercado esperava, se não me engano, queda de 3% da rentabilidade no trimestre e veio uma alta de 11%. Então, foi uma coisa, assim, surreal, né? Assim, muito acima das expectativas. Não é à toa que as ações estão disparando, né, nesse intervalo depois do anúncio dos resultados. Então, fiquem de olho e vamos monitorar essas empresas de perto, beleza? Bom, eu queria falar agora com vocês sobre o nosso grande rei, né, um dos nossos lendários investidores, que é o nosso querido Warren Buffett. Warren Buffett, pessoal, ele é um cara que ele é lendário no mercado. Diz a história que ele comprou a primeira ação dele quando ele tinha 12 anos de idade. Então, ele é um camarada que ele cresceu nesse meio de investimento, ações, análise de empresas. O pai dele, se não me engano, tem uma história que também trabalhava em corretora. Então, ele realmente tem uma filosofia muito forte de investimento. Muitos investidores ao redor do mundo procuram seguir os ensinamentos dele, procuram ler sobre as coisas que ele fala. E ele é um grande exemplo para a gente, porque, olha que interessante,
Ele ficou rico, já nasceu, né, com bastante condição, ficou bastante rico, mas o mais interessante é que mais de 90% de toda a fortuna dele, que hoje está na faixa de 80 bilhões, entre 70 e 80 bilhões de dólares, varia muito, não só por conta da empresa dele subir e cair, mas porque ele doa muito dinheiro. Vira e mexe, ele doa 5, 3, 10 bilhões de dólares, né? Então a fortuna dele acaba oscilando muito. Mas existe uma história de que quando ele comprou a primeira ação dele, aos 12 anos, ele ainda falou algo do tipo assim, poxa, demorei muito, devia ter comprado mais cedo, né? Então ele é um camarada que acredita muito no que a gente chama de value investing. Então ele procura empresas que todo mundo não quer, dá uma estudada profunda nessa empresa, entra dentro da empresa, estuda o balanço da empresa, visita, conversa com o gestor, e aí, se ele entende que aquele negócio tem valor, ele compra a empresa, mesmo contra todas as tendências, contra todos os avisos de analistas. E isso é a filosofia do value investing. Principalmente você trabalhar com a sua convicção, você olhar os fatos, você olhar os dados, olhar as demonstrações contábeis, ir em loco, conversar com gestores, observar a empresa. Tem até uma dica muito interessante que o pessoal fala o seguinte, você quer saber se uma empresa está bem? Você vai na porta da empresa e olha como é que está o jardim. Porque se a grama estiver bem cuidada, a empresa está bem. Porque quando as coisas começam a ir mal, a primeira coisa que as empresas fazem é descuidar do jardim. Então, fica essa diquinha aí de brincadeira, mas é interessante notar que realmente pequenos detalhes podem dar muita informação para a gente. E aí o Warren Buffett, então continuando, ele é um cara lendário e ele tem uma frase que é muito seguida pelo mundo, né? Porque investir, pessoal, é uma coisa contraintuitiva, né? Durante milênios, a espécie humana viveu sobre a questão da sobrevivência, né? E a sobrevivência em grupo, ela tinha uma característica muito forte que a gente chama de efeito manada. Então, poxa, se você está num grupo, alguém começa a sair correndo, você não fica procurando onde é que está o leão, onde é que está o tigre, você sai correndo, entendeu? Então, se alguém começou a sair correndo, todo mundo começa a sair correndo, ninguém fica perguntando onde é que está o tigre, onde é que está o leão, onde é que está o urso. Você foge primeiro e pergunta depois. E isso é muito comum na Bolsa. Durante a crise a gente viu isso. O pessoal não olhava valuation de nada, o pessoal não olhava a perspectiva da empresa, não olhava se o Covid ia ou não ia afetar determinados setores ou indústrias. Simplesmente via todo mundo vendendo e vendia junto. Você fica com medo, vê aquele desespero, seu dinheiro desvalorizando. Você não, poxa, você vende primeiro e pergunta depois. Isso é terrível para a Bolsa, tá, gente? Porque é difícil, a gente falou um pouco sobre a questão do Isaac Newton. Pô, o Isaac Newton, que era tão brilhante, né, em termos de matemática, de lógica, perdeu dinheiro na Bolsa. Por quê? Porque Bolsa é muito mais do que lógica. Bolsa é realmente sobre o espírito humano, sobre a ganância, o medo, né, sobre o que move as nossas decisões financeiras, né? Muitas vezes eu aposto que cada um de vocês já comprou alguma coisa e depois falou, meu Deus, por que eu comprei isso? Né? Caramba! E não fazia o menor sentido, enfim, mas na hora te deu na telha e você comprou. Quantas pessoas não fazem isso com ações, né? E olha o que isso acaba, a média de todo mundo fazendo esse tipo de coisa, como isso acaba influenciando os preços. Então, é importante perceber o quanto é contraintuitivo a gente fazer estudo sobre investimento, a gente buscar entender profundamente a empresa para você não se deixar levar por esses estouros de manada. Pô, tem uma manada estourando ali do seu lado. Cara, você tem que olhar o teu negócio, entender a empresa, entender o que está acontecendo com ela e avaliar racionalmente se aquilo faz sentido para você ou não. E não porque saiu uma notícia, saiu uma fofoca, saiu uma denúncia, saiu um boato. Não é assim que a gente tem que operar. Pelo menos a longo prazo, os investidores mais vencedores da história, foram esses caras que operaram com convicção. Como eu já falei, se você for no YouTube, vai ter um monte de mestre do day trade, um monte de mestre das operações. Pô, cadê esses caras na lista da Forbes? Cadê esses caras na lista dos mais ricos do mundo? Por que eles só são ricos ali no YouTube, né? Então, pensem nisso, gente. Os grandes investidores que são famosos por ser investidores não foram esses caras de day trade, né? Tudo bem que tem grandes especuladores, mas eles especulam com convicção também. A gente vai falar de alguns casos deles. Então, só para fechar a questão do Warren Buffett, pessoal, a frase, de novo, seja medroso quando todos são gananciosos e ganancioso quando todos são medrosos. Exatamente o contraintuitivo, né? Então, tem uma frase famosa também que diz o seguinte, a gente tem que comprar quando o sangue estiver esvaindo pelas ruas, né? Então, é pesada essa, mas a ideia é o seguinte, quando tiver todo mundo no desespero e morrendo de medo, é a hora que tem que se ter o sangue frio, olhar para frente, enxergar valor no negócio e, com convicção,
claro, cheio de adrenalina, morrendo de medo, mas com convicção fazer a sua aposta, né? Colocar ali as suas fichas naquela empresa. E sempre pensando nessa questão de preço e valor, né? O Warren Buffett bate muito nisso. O que é preço e o que é valor? Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Então, muitas vezes a gente compra uma coisa que tem um preço, mas um preço aqui embaixo, mas tem um valor ali em cima. E o contrário também. A gente pode comprar alguma coisa que tem um preço lá em cima, mas o valor está lá embaixo. Então, se atentem a isso. Procurem, busquem entender qual o valor daquilo que vocês estão, né, tentando investir, estão buscando investir, o seu tempo, os seus recursos, tudo na nossa vida. A gente realmente precisa pesar essa questão entre preço e valor. Beleza? Bom, então eu queria buscar agora, antes de encerrar, queria falar com vocês então um pouquinho mais, só retomando a questão da conjuntura então dos Estados Unidos e China, de que isso vai ser um drive, né, vai ser um indicador muito forte para os próximos anos, tá, gente? Então, independente de quem for o presidente dos Estados Unidos, independente de quem for o presidente da China, isso vai continuar, tá? Essa guerra comercial é uma guerra de gigantes, né? O pessoal brinca que a melhor metáfora é o seguinte: são dois elefantes brigando e nós formiguinhas aqui embaixo tentando nos proteger, né? Então é bem por aí, tá? Para vocês compararem, né? Os Estados Unidos, nesse último trimestre, o PIB americano caiu 32%, né, na comparação com o PIB anterior, e o da China subiu 3,2%. Essa alta da China foi a pior alta em 30 anos, mas subiu, né? Os Estados Unidos caiu 32%, com todos os estímulos, com toda a impressão maciça de dinheiro. Então, a gente vê que são modelos extremamente diferentes, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa disputa ela vai cada dia se acelerar. Então, vamos sempre tentar monitorar as tendências do que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Ásia. A Ásia se tornou uma powerhouse econômica, né? Uma grande potência econômica mundial e vai empurrar muito do mercado, né? O Brasil cresceu muito na esteira da China, a Vale com o minério, a agricultura com a soja, com o milho, enfim, com vários produtos agrícolas. A China é o nosso maior parceiro comercial atualmente no Brasil, só que o Brasil tem procurado se alinhar, né, nesse governo muito mais aos Estados Unidos. Então, para nós investidores é importante entender aonde essa história está caminhando, porque isso pode respingar no Brasil. No caso do Brasil, é importante a gente se colocar um pouco como a potência agrícola mundial que nós somos, né? O Brasil é dito que é o celeiro do mundo, então o Brasil é quem produz, tem a melhor tecnologia, a maior disponibilidade de terra agricultável do mundo para produzir, né, as commodities agrícolas, e a gente precisa estar bem com todo mundo, né? Faz sentido que a gente faça negócio com todos, não precisa ficar escolhendo lados, né? Então, para o Brasil, talvez, e para nós investidores, o melhor caminho seria um caminho do meio. Conversar com todos e tentar ter essa amizade e, com isso, fazer negócios, né? Gerar negócio, gerar informação, porque a partir daí que a gente vai gerar emprego, vai gerar crescimento. E, falando de novo, então, sobre Bolsa, lembrem, pessoal, a gente está num momento de tensão. Tá? Não é à toa que o ouro está subindo, ainda que tenham essas empresas que estão se destacando, o momento é de tensão, o momento é de tomar cuidado, de precaução, de não se expor demais, se você for fazer uma aposta, poxa, faça uma aposta com stop curto, que a gente chama, né? Então, vai comprar? Pô, compra, mas coloca um stop ali, uma ordem de venda, de proteção, com um espaço pequeno, se cair você já sai, porque é melhor você queimar o dedo do que perder a mão, né, na gíria que a gente fala no mercado. Então, muito cuidado, a gente tem visto um movimento de realização de lucros, né, porque a Bolsa, poxa, até 2 meses atrás, 3 meses atrás, estava 60 mil pontos, agora está 105, né, 104 mil pontos. Então foi uma alta muito forte, num intervalo muito curto, e as coisas não melhoraram tanto assim, embora tenham se melhorado, graças a Deus, bastante, mas ainda não melhoraram tanto assim. Então, em termos de bolsa, pessoal, em termos de posicionamento em mercado, bastante cuidado, bastante parcimônia, conversem com os assessores de vocês, né? Usem e abusem da assessoria, porque é para isso que a gente está aqui, nós assessores, é um grande prazer a gente fazer esse trabalho, e é um momento realmente
de atentar para onde vai vir o próximo furacão, né? Para onde vai vir a próxima explosão de informação aí de crise, e a alta do ouro é um sinal disso, né? É uma antecipação dessa questão da crise, de tensão, e também o yield dos títulos públicos americanos. O yield é a taxa de rendimento, e essa taxa de rendimento ela cresce e decresce de forma inversa ao preço. Então, o yield está caindo porque as pessoas estão comprando muito título americano. E quanto mais valoriza esse título, essa taxa de rendimento dele cai. E quando a gente tem taxas de rendimento americanas nas mínimas históricas, isso, grande parte das vezes, indicou tensão à frente, indicou medo, indicou incerteza ali à frente. Então, a gente tem alguns indicadores mostrando, apitando esse alerta. Então, é hora de ficar bastante ligado nisso e procurar se reduzir a exposição. Reduzir, se você trabalha com alavancagem, toma cuidado, reduz o máximo que você puder a sua alavancagem, beleza? Claro que, de novo, não é uma sugestão de investimento, pessoal, sempre tomem cuidado quando for investir, atentem para os fatores de risco, mas uma ideia para a gente ventilar aqui de que nem sempre vale a pena a gente tomar risco demais, né? E a bolsa já subiu bastante. Então, acho que agora temos que pensar em estratégias defensivas, em estratégias mais de proteger um pouco o capital. Como eu falei no nosso episódio anterior, qual a primeira regra dos investimentos? Proteger o capital. Qual é a segunda regra dos investimentos? Proteger o capital. E qual a terceira regra? Lembrar das duas primeiras. Então, proteger o capital, depois a gente ganha. Depois a gente valoriza o capital. Beleza? Bom, então vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Liberdade Financeira. Eu sou Gabriel Mello, especialista em investimentos. Vamos estar aqui todas as semanas agora conversando com vocês, trazendo notícias, trazendo informações, trazendo novidades, histórias de investidores, de empresas. E, poxa, é um prazer enorme receber vocês aqui. Usem e abusem do Instagram, perdão. É grmelo007, Melo com L só. Beleza? Podem mandar perguntas, pedidos, se vocês quiserem, entrevista uma pessoa tal, traz o assunto tal, discute a questão tal, poxa, vai ser um prazer receber essas indicações de vocês e falar sobre isso com vocês, tá joia? Então, agradeço muito de coração a audiência de vocês, estamos abertos aí para receber todas essas informações e comentários de vocês e, poxa, foi um prazer. Muito obrigado, um grande abraço, eu fico por aqui. Tchau!